Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Dia especial, né? Eu particularmente me sinto muito, sempre nos domingos de manhã, me sinto assim quando eu penso no dia que hoje é domingo, há uma alegria interior no meu coração, por sempre me fazer lembrar da manhã da ressurreição. Para mim, o domingo, todos os domingos, é um dia que eu me lembro da ressurreição de Jesus. É um dia que eu penso que nós estamos vivos eternamente, estaremos vivos, estamos vivos eternamente, por causa desta graça e bondade do Senhor. Amém? Vamos meditar na palavra do Senhor. Nós vamos ler o livro de João, capítulo 20, Evangelho de João, capítulo 20. E vamos ler dos versos 1 a 18. Pode botar na NVI aí o texto, meninos? Obrigado. Muito bem, tá aí, tá NTLH aqui. Aí, obrigado, muito obrigado. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada havia sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, a quem Jesus amava, que é João, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixou-se para olhar e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou e entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o pano que estivera sobre a cabeça de Jesus, o qual estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Até então não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dentre os mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. E viu dois anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E lhes perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram meu senhor, respondeu, e não sei onde puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. E disse: mulher, por que estás chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o senhor o levou, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Maria, disse Jesus. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em hebraico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém,
aos meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai, o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor, então contou-lhes o que lhe dissera. Amém. Senhor, nós queremos em nome do Senhor Jesus, te agradecer e te bendizer, Jesus, por esta palavra viva, esse dia especial. Senhor, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Deus, Tu és vivo eternamente. E por estares e viveres eternamente, Tu colocaste em nós a eternidade. E nós, Senhor, nascemos para viver eternamente com o Senhor e para o Senhor. Queremos desfrutar desta eternidade no nosso coração, em plena comunhão com o Senhor. Que a Tua palavra viva, Senhor, nos encontre, nos abençoe nesta manhã tão especial. No nome de Jesus. Amém e amém. Irmão, sempre que eu falo de Páscoa, converso sobre este assunto, no meu coração há um sentimento de desconforto, de constrangimento, pelo fato de haver uma divulgação em massa de um conceito totalmente deturpado sobre a Páscoa, entre o que as Escrituras Sagradas dizem e o que o mundo, os presentes séculos, especialmente o comércio, anuncia sobre a Páscoa. Note que a Páscoa do presente século é uma Páscoa com ovo, com chocolate, com coelho. Pensando no texto da palavra de Êxodo capítulo 12, nós vamos encontrar coisas absolutamente contrárias. Nós vamos encontrar ervas amargas. Não é? Nós vamos encontrar um cordeiro derramando seu sangue. Nós vamos encontrar o sangue sendo aspergido nos umbrais das portas que marcariam aquelas pessoas que seriam protegidas porque creram no Senhor e nas suas promessas. Então, aceitar e celebrar a Páscoa deste jeito é anunciar mentiras, é proclamar inverdades, é deformar a Escritura, o ensino da Escritura Sagrada, é anular um princípio eterno. Então, o mundo faz isto de maneira tão forte em função dos meios de comunicação atual, né? E tanta a internet, a TV, as redes sociais, todos eles falam de uma mesma coisa, uma Páscoa comercial que não tem nada a ver com a nossa Páscoa. A nossa Páscoa é Jesus. A nossa Páscoa é Cristo que morreu na sexta-feira e ressuscitou na manhã de domingo. A nossa Páscoa é discípulos amedrontados, assustados na sexta-feira e domingo sendo libertos e transformando as suas dores, as suas tristezas em alegria. Essa é a nossa Páscoa. E nós encontramos neste texto alguns princípios que eu gostaria de conversar com vocês rapidamente. Quero fazer desta manhã uma manhã mais leve, uma manhã mais de comunhão. E o primeiro princípio que eu vejo a respeito da Páscoa do Senhor é que a pedra removida, a pedra que foi tirada, ela anuncia um grande milagre. Por que a pedra foi removida se Jesus ressuscitou? Por que remover a pedra se Jesus estava já no seu corpo ressurreto, no seu corpo eterno, e ele não precisava de abrirem a pedra, tirarem a pedra para ele passar? A porta removida, na verdade, ela faz um grande confronto, ela confronta a autoridade romana.
os romanos fizeram todo cuidado e todo zelo para que não roubassem, não usassem recursos que os discípulos pudessem fazer para dizer que Jesus havia ressuscitado. Então, eles não conseguiram, os guardas não conseguiram vigiar o túmulo e não conseguiram conter o poder de Deus em ação. Além de grande, pesada, a pedra selada com um selo inviolável de uma autoridade romana, o poder de Roma foi derrotado e o selo não prevaleceu. Jesus não estava mais lá. Então eles selaram, tiveram cuidado, mas tudo isto ruiu. Quando o anjo do Senhor passou por lá e abriu aquela pedra, nada mais estava marcado pela proclamação do Império Romano de que ele não ressuscitaria, mas ele ressuscitou, ele está vivo. A pedra removida tem tudo a ver com a necessidade dos seguidores de Jesus poderem comprovar as profecias bíblicas sobre a morte, sobre a ressurreição, que estavam ali claramente confirmadas neste momento. As mulheres, irmãos, foram ao túmulo e anjos anunciaram para elas: ele não está mais aqui. Jesus ressuscitou. E essa expressão, ele não está mais aqui, é interessante que ela é repetida em todos os relatos. Nos 4 evangelhos, esse texto é relatado e essa expressão, ele não está mais aqui, ela está em todos os 4 relatos. Aliás, uma grande pedra é removida, além da pedra física, meus irmãos, por Jesus, em todo o seu ministério, especialmente aqui. O testemunho da mulher, nesta época, não tinha valor público, não era acreditado nem publicamente, nem nos tribunais. Mas aqui, neste momento, as mulheres são honradas, são elas que anunciam a grande boa nova, a mais bela notícia que o mundo precisava: Cristo está vivo. Elas que trazem essa notícia. Parabéns, mulheres, que vocês continuam vencendo este pesadelo de pressão em que vocês são muitas vezes deixadas para trás. João, neste texto, irmãos, quando ele faz este relato, ele utilizou o verbo ver por 3 vezes com palavras com significados diferentes. No verso 5, que diz assim: ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho, mas não entrou. Esse viu as faixas é um ver, é um olhar rapidamente, de relance, chegar e dar aquela olhada geral e pronto. No verso 6, há novamente um verbo ver. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho. Então, aqui já é um olhar com cuidado, já é observar atentamente cada detalhe. Então, ele vai relatando as coisas que estavam ao redor. Então, ele vê as coisas atentamente. E no verso 8, há novamente outro verbo ver, com outra palavra, que diz: depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou, e ele viu e creu. Esta palavra já tem um sentido de ver com entendimento espiritual. Já não é mais só o olhar logístico, não é só a observação, mas
entender, não há dúvida, algo tremendo, profético aconteceu. Jesus ressuscitou, ou seja, ele viu e creu. Viu e creu. Em segundo lugar, o segundo princípio que eu gostaria de observar, a ressurreição anuncia a vitória dos amedrontados, dos assustados, dos aqueles que estavam neste momento acuados, presos, com medo mesmo de serem atacados, porque o momento era muito ruim. E neste caso nós temos a segunda cena, os discípulos assustados, apavorados, amedrontados, como eu disse, estavam trancados, fechados a quatro portas no cenáculo. E aqueles discípulos que antes, outrora, eram intrépidos, eram corajosos, eram ousados, eram arrojados, estavam prontos para morrer por seu mestre, agora estão apavorados, estarrecidos, com medo incrível da perseguição. O entendimento deles neste momento era: se eles haviam matado o nosso mestre Jesus, o que os impediria de fazer o mesmo com eles? Aliás, era uma grande oportunidade de minar completamente o evangelho do ponto de vista racional. O Pedro que arrancou a espada, irmãos, e cortou a orelha de Malco, agora está silencioso, assustado, refletindo o que seria deles. Agora, o que seria deles, o que aconteceria com eles sem o grande líder, sem Jesus presente, a esperança deles, a esperança de Israel. Os discípulos que afirmaram estarem prontos para morrer por Jesus, neste momento estão trancados, sem perspectivas, sem esperança, sem direção e temendo consequências que poderiam vir sobre eles. Eles estavam acovardados, o temor os abatia. Quantos de nós, tantas vezes, estamos nos dias atuais, irmãos, também acovardados, abatidos, desanimados, em meio às circunstâncias? Quantas vezes nós cristãos temos sempre uma noção errada, que cristão não deve passar por dificuldades, que cristão não deve enfrentar problemas, cristão não deve enfrentar lutas. É uma mensagem errada, é uma deturpação das escrituras sagradas. Sim, cristãos passam pelo vale da sombra da morte. Cristãos passam pelas mesmas dificuldades como que os não cristãos, de que aqueles que não servem a Jesus. Cristãos têm as mesmas dores que eles, cristãos têm as mesmas dificuldades com desemprego, com salário achatado, com dificuldades familiares, com distúrbios dentro da família, dentro do casamento. Cristão tem as mesmas dificuldades. Qual é a diferença? A diferença é que cristãos são abençoados por Jesus. A diferença é que os cristãos sabem como resolver isto. Sabem que é o joelho no chão, que é voltar-se para o Senhor, voltar-se para a palavra. Sabem que é estar debaixo da direção do Santo Espírito do Senhor. Cristãos sabem como resolver isto, como sair desta situação. E nós louvamos a Deus num dia deste, numa manhã desta, numa manhã de ressurreição, porque nós cristãos estamos vivos e sabemos ressuscitar todas as manhãs por meio de Cristo Jesus para uma nova vida, um novo momento, um novo dia, uma nova situação, um novo contexto. Jesus está presente, trazendo ressurreição,
trazendo restauração, trazendo renovação de perspectivas na nossa vida. Mas em terceiro lugar, irmãos, e último, a ressurreição é uma mensagem de fé para os incrédulos. Note que a cena agora está focada em Tomé. Ele havia faltado esta primeira reunião dos discípulos, que eles estavam acuados, fechados, logo no dia que Jesus tinha ressuscitado, eles estavam presos no quarto, fechados lá no cenáculo. E Tomé havia faltado esta reunião. Tomé não estava presente. Daí, aquela jargão do teste de São Tomé, eu só acredito se eu ver, né? Ele não estava presente, por isso ele não acreditou, ele duvidou completamente. Aquela semana foi de euforia para a maioria dos discípulos. Todos diziam: vimos o Cristo ressurreto. Mas Tomé era uma pessoa totalmente fora daquele contexto. Membro da equipe, junto com a equipe, 3 anos juntos, mas neste momento, a sua fala é: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, se eu não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não colocar a mão do seu lado, eu não crerei. Como, irmãos, a gente pode ser afetado por não estarmos devidamente conectados com a palavra viva que está ao redor de nós, no meio da nossa comunidade, no meio do povo de Deus, no meio da célula, no culto da igreja, na escola bíblica dominical, na comunhão dos santos. Se a gente não estiver conectado, a gente corre o risco de perder milagres, bênçãos, revelações, momentos, situações que só experimentam quem está ali. Só experimentam quem vai, quem participa, quem está presente. Nós temos momentos muito incríveis, por exemplo, na célula. Nós temos momentos muito incríveis aqui na escola bíblica dominical, nas nossas salas, momentos não só de ensino, mas momentos de quebrantamento. Nós temos momentos incríveis nas reuniões dos ministérios, onde a igreja está reunida, irmãos. É sempre uma possibilidade de milagres. É sempre uma oportunidade de Deus fazer uma coisa diferente, uma coisa especial, algo do céu. E a gente precisa crer nessas verdades, a gente precisa evidenciar estas verdades, a gente precisa realmente estar com o nosso coração conectado com o que a comunidade, o grupo está vivendo. Igreja tem a ver com o povo junto. Igreja tem a ver com o povo conectado. A palavra bíblica no Novo Testamento para a igreja é eclesia, alguns dizem eclesia. E ela tem a ideia de pessoas saindo para uma reunião, saindo para tratar dos assuntos da cidade. É como se fosse associação de moradores. Então eles saíam de casa para encontrar, para se tratar dos assuntos da cidade. Esta palavra foi buscada por Jesus para se referir agora a um povo que sai de sua casa para a reunião da Assembleia dos Santos, da comunidade dos fiéis.
Então aqui é o momento da decisão do povo do Senhor, decisão de mudar a vida, decisão de acertar-se, decisão de corrigir rotas, rumos. É o momento de nós decidirmos por andarmos mais perto de Jesus, sermos mais crentes, sermos mais fiéis. Irmãos, eu quero deixar nesta manhã esta palavra para nós. Cristo ressuscitou. Ele não está mais aqui. Ele não está mais aqui. Agora ele está aqui no meu e no seu coração. Isso é vida, isto é verdade divina. Isto é o céu. Isto é Jesus tocando em nós. Amém? Vamos celebrar esta ceia que anuncia todas estas coisas. Pode.